Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser que é apóstolo de Deus, apóstolo da Bíblia, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, é mentiroso esse tal. Não existe mais apóstolos hoje. Apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo Jesus, responsáveis por lançar o alicerce da igreja, ou seja, os fundamentos. E hoje não existe mais necessidade de haver doutrina nova, nenhuma revelação fresquinha, e assim também, do mesmo jeito, também não há mais motivo de haver profetas no sentido de trazer uma nova palavra. Profetas também são aqueles que proferem da palavra que já está escrita, acabada. Eu hoje não vou falar sobre a salvação pela graça, que é o que eu sempre falo aqui no meu canal. Hoje vai ser uma exceção. Eu senti a necessidade, sim, em chamar a atenção dos irmãos que estão congregados ao nome do Senhor e dos que conheceram já, o Senhor revelou o local de reunião, onde está o seu nome, não vinculado a nenhum outro nome ou alguma CNPJ. E isso é muito importante, que quando nós entendemos que outrora estávamos em Laodiceia e o Senhor, escutamos o Senhor bater na porta por graça e misericórdia, e o Senhor entrou dentro dos nossos corações e ceiou com a gente, e a gente com o Senhor. E agora nós fomos tirados desse arraiá, que fomos tirados para fora dessa porta do aprisco. Fomos soltos agora em pastagens verdejantes, ao qual agora não tem sentido nenhum um cristão querer se alimentar de alimento do curral antigo, do fermento velho. Assim, não é assim, uma coisa muito que às vezes não parece muito monstruoso falar aqui tem a ver, é irmão. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa ser irmão, mas a gente sabe que tem vasos para honra e vasos para desonra. E todavia nós temos que nos entender o seguinte: a pessoa está no fermento, ela está em contato com o fermento. E muitas das vezes as pessoas não entendem as sutilezas de uma pregação, que muitas vezes para a pessoa parece algo simples, algo que não incomoda nada, algo 100% até certo. E realmente quando você consegue entender a profundidade das coisas, não é. Geralmente começa tudo, Deus é amor tal, e quando você vai ver, fala que do coração do homem surgem atitudes de amor, que o homem quer amar e ser amado. Qual é a pura mentira? Ou seja, se nós amamos a Deus, nós amamos o Senhor, é porque Ele nos amou primeiro, como está escrito na palavra de Deus. E nessas coisas nós temos que nos atentar, ficar com a atenção muito ligada, porque senão por esse caminho que muitos são pervertidos por dar ouvidos a falsos pregadores, como também está escrito. Eu trouxe aqui alguns versículos bíblicos que falam sobre isso. Em 1 Corinto 15, no versículo 33, deixa bem claro: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis, mas porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vossa vergonha. Então a gente tem que ter entendimento que muitas das vezes a gente compartilha algo achando que é alguma coisa boa, e vai ter alguns que vão estar no meio e ainda não vão estar perfeitamente instruídos na palavra de Deus, e vão dar ouvido a algum tipo de fermento, alguma doutrina errada. E muitas das vezes a gente tem que entender uma coisa: se alguém é filho de Deus e essa pessoa não está obedecendo ao Pai, não quer dizer que ela não é salva. Mas se ela não está dando ouvidos ao Pai, por que nós vamos dar ouvido a esse irmão?
E é isso que nós temos que nos cautelar, nos acautelar. Em Gálatas, no versículo 7, 8 e 9, fala assim: correis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, todavia, o apóstolo Paulo aqui no Gálatas, ele estava chamando atenção. Por quê? Por causa dos falsos irmãos judaizantes que estavam falando besteira, estavam dizendo, acrescentando coisas à obra de Deus. E quando a gente está acompanhando alguém, um canal de um irmão que seja denominacional, tem PhD, de não sei o que lá, tal, e nada, a gente sabe que isso não presta, não serve para nada. Para o cristão, uma pessoa que fez curso de teologia, que seja isso, aquilo, outro, não serve de nada, de nada. Pelo contrário, isso vai dar uma credibilidade para ele, mas carnal. E ele vai trazer o que de bom para você? Se ele está escravo ainda, ele pode já ter nascido de novo, já ter sido salvo, mas ele se mantém escravo daquela denominação, daquela religião dele. Então, o que ele tem para te oferecer? Que os irmãos que estão na Bíblia não tenham para te oferecer, que os irmãos do século XIX, como Darby, Kelly, não tenham para nos oferecer. Nós temos muitos irmãos que nós sabemos que trouxeram palavras puras, palavras que é confiáveis da gente poder estar estudando, estar lendo, e não se deixar levar por esses caras que falam muitas vezes bonito. E é triste. A maioria deles, quando a gente vai ver, usando chapéu, falando da palavra de Deus, a gente consegue ver que reverência nenhuma. A letra ele tem, o estudo da letra tem, mas não tem a guia do Espírito. Muitas vezes pode ter o Espírito Santo sim, mas não está tendo a comunhão com o Espírito Santo. Porque é bem claro isso. Se alguém é realmente filho de Deus e está em comunhão com o Pai, o que ele está fazendo numa denominação? Não faz sentido. Deus não está na denominação. Eu não estou dizendo que a pessoa não tenha salvação, mas Deus não está lá. Não está. Em 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, fala assim: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. E logo a gente vê de cara, chega para um homem desse de denominação e fala que a denominação não é instituída por Deus. Ele vai dar 1000 voltas na Bíblia querendo te mostrar que não tem nada a ver. A igreja aqui, olha, tal, assim, aqui que foi criada a igreja que eu sou membro, tal, sabe? É mentira, sabe? Porque a consciência está o quê? Cauterizada. Uma vez eu conversando com um irmão, eu creio que é irmão, só que ele denominação também, batista, e ele veio falando que aquela parte que fala que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, acho que está em Atos, ele falou que é ali que foi criado a igreja dele, a denominação dele, que é a Batista, que é absurdo isso, sabe? Quando a gente começa a ouvir cada besteira, e realmente é besteira, e a palavra de Deus diz claro, para a gente não dar ouvidos a essas vozes, e um pouco, não precisa muito, só um pouquinho de fermento, vai levedar a massa toda. A gente, muitas das vezes, por fraqueza da nossa carne, quer ouvir coisas agradáveis. E é perigoso, porque assim a gente pode fazer a mesma coisa daquele capítulo, acho que Timóteo fala, que amontoarão para si falsos mestres, porque não suportarão a sã doutrina, querendo ouvir coisas agradáveis e dando ouvidos
ao quê? A falsos mestres, a espíritos enganadores. Em 1 Corinto 5, a partir do versículo 7, é onde esse capítulo aqui é daquele irmão que estava em pecado moral. Mas temos que entender que não só por pecado moral é fermento, como doutrinal também, como pecado eclesiástico. Qualquer isso é fermento. E vou trazer aqui a partir do versículo 7 para a gente entender. Expurgai o fermento velho, para que seja massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado, pelo que celebramos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maledicência e da corrupção, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos escrevi que não vos comuniqueis com os que se prostituem. Com isto com isso não me refiro a comunicação em geral com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo ser irmãos, forem devassos, ou avarentos, ou idólatras, ou maldizentes, ou bebarrões, ou roubadores. Com esses tal, nem sequer comais, pois que me importa julgar os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai esse iníquo do meio de vós. Então aqui nós vemos que o apóstolo Paulo está falando daquele irmão que estava em pecado moral. Mas, todavia, isso serve também para pecado eclesiástico, pecado doutrinal. E quando a gente entende que a pessoa denominacional não está em comunhão com aqueles que estão somente ao nome do Senhor Jesus, a gente entende que ele é uma pessoa de fora. A gente vai falar com ele normalmente, mas não vai pegar e tomar a ceia do Senhor juntamente, porque a mesa do Senhor não vai participar das mesmas coisas. A gente vai ter respeito por ele, vai olhar ele se realmente quer como irmão, mas um irmão que está, o quê? Que está sem comunhão, não está em comunhão com o Pai. Porque se ele está realmente em comunhão com o Pai, ele vai querer se desligar desse meio que ele está, dessa podridão. Ele ainda está naquele sistema aonde a gente estava, aquela Odisseia. E nós temos que entender isso. E a palavra de Deus fala muito claro sobre isso. Que não devemos estar no meio dessas coisas. Então, quando começamos a trazer isso, principalmente para o meio da Assembleia, para o lugar onde o Senhor colocou o seu nome, entendam, pessoal, não estou falando aqui Assembleia de Deus não, tá? Como uma outra denominação, mas Assembleia no caráter da reunião da igreja. Então, a gente tem que entender que o Senhor coloca o seu nome, não tem nenhum outro nome, é somente o nome do Senhor. E não tem nenhuma outra coisa a mais nem a menos do que a doutrina que foi dada para os apóstolos e para os profetas do Novo Testamento. Entendo que é profetas do Novo Testamento. São aqueles que trouxeram boas palavras, trouxeram doutrinas que nos instruem por meio dessa palavra que a gente tem, que é a Bíblia. Então, todavia, nós temos um respaldo para podermos
saber aonde recorrer? A palavra de Deus, que nos deixa bem claro que nós não devemos nos comunicar juntamente com esses homens. Não estou dizendo que não devemos falar com eles, que não devemos ter amizades. Pelo contrário, eles estão de fora. Mas não devemos querer trazer eles para dentro do terreno do Senhor, aliás, para fora do terreno, quando nós estamos fora. Eles estão no aprisco, nós estamos fora. E se eles ouvirem o Senhor, aí realmente eles podem sair. Fora isso, o Senhor não pede para a gente invadir o aprisco do inimigo, porque é do inimigo, é de Satanás, todas essas obras que a gente vê de denominações, e invadir e chegar lá e roubar alguém e trazer forçado. Todos os irmãos que eu conheço que estão congregados ao nome do Senhor apareceram lá. Eles quiseram aparecer? Não, eles acham até que quiseram aparecer, mas o Senhor incomodou eles e levou eles até o local de reunião. Porquanto não é 2 ou 3 que querem se reunir, é o Senhor que reúne esses 2 ou 3. Precisa de um lugar para ser reunido, e o Senhor que é esse lugar, é Ele que reúne. Eu trouxe aqui também 2 Timóteo 2. Desculpa aqui, estou um pouquinho gripado, tá? A partir do versículo 1. Tu, pois, meu filho Timóteo, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim ouvistes e de muitas testemunhas transmiti-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós não temos que nos apegar a coisas dessa terra. E geralmente, quando nós vemos essas denominações, elas estão buscando as coisas dessa terra. Por mais que a pessoa possa trazer uma boa palavra, uma boa pregação, mas no fundo, num momento ou outro, ela vai trazer uma mensagenzinha, nem que seja uma gotinha bem curtinha na sua mensagem, ela vai trazer, que é o fermento. E um pouco só, não precisa muito, de fermento leveda toda a massa. Aqui a gente leu até o 4. Vou dar continuidade a partir do 14, versículo 14. Lembrai-vos estas coisas, conjurando-os diante de Deus, que não tenhais contendas de palavras, que para nada aproveita, senão para subverter os ouvintes. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, mas evita as conversações vãs e profanas, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior, e as suas palavras alastrarão como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já é feita. Então aqui nós vemos a ressurreição já é passada, e assim perverteram a fé de alguns. Aqui foi até o versículo 18. Então nós conseguimos ver
que não devemos ficar com contendas de palavras, ficar discutindo. E a gente consegue ver claro aqui que Emineu e Fileto, eles estavam pervertendo a fé de alguns, dizendo que a ressurreição já era feita. Então, quando alguém traz alguma palavra que, por mais que não pareça ser algo tão... tipo assim, não, a ressurreição já é feita, que todo mundo já ressuscitou já, e tipo, parece que não tem nada demais. Não, mas tem, porque se Cristo se todos já ressuscitaram juntamente com Cristo, o arrebatamento já é feito, então estamos ferrados. É simplesmente isso. Nós aguardamos então um lago de fogo. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, que conversações que não convêm, de coisas que não pertencem ao meio cristão, porque não convém. Por mais que leve o nome de cristão, leve o nome de Deus, leve o nome do Senhor, não é do Senhor. Porque se fossem do Senhor, não sairiam do meio de nós. Porque assim fala a palavra de Deus. Eles estão fora, estão dentro do aprisco. A gente foi tirado do aprisco. Não devemos recorrer ao aprisco. Uma ovelha que foi tirada do aprisco, ela voltar para dentro do aprisco para se alimentar, buscando palavras dentro do aprisco, não faz sentido. Versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, todo aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da injustiça, aparte-se da iniquidade. E é esse o fundamento que fica firme, que o Senhor conhece que são seus. Se a pessoa que está na denominação é realmente, de fato, serva do Senhor, quem sabe é o Senhor. Que é o Senhor que conhece que são seus. Mas, todavia, se ele é do Senhor, aparte da iniquidade. Só isso. Simplesmente, o Senhor conhece. Eu não estou dizendo que se ele não sair da denominação, ele não tem salvação. Não. Se eu falar isso, eu vou estar me contradizendo, estar contradizendo a palavra. A palavra diz que quem crê em Jesus tem a salvação, tem a vida eterna. Mas, realmente crê? Não sei. Não sei. Não faço nenhuma ideia. Ou, de repente, está enganado, está enganando e sendo enganado. Versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de madeira e barro, de barro, e uns para, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Então aqui a gente vê no capítulo do versículo 20 ao 21, que isso? Se eu pego e fico estudando mediante a doutrina de denominações, eu estou me contaminando de fermento. E como é que eu vou ser vaso útil para toda boa obra? Como é que eu vou estar aprimorado na boa palavra de Deus? Como é que eu posso tentar me expurgar do fermento, do antigo fermento, mas eu vou estar botando de volta o fermento para dentro a partir do momento que eu estou tendo contato com estudos que não convém. Por mais que fale palavra de Deus, mas não convém, porque vai ter um pouquinho de fermento. E como eu falei, como está escrito, né? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aqui, 22. Foge também
das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões tolas e desacidadas, sabendo que geram contendas, e o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então aqui, em todo caso, o que eu estou querendo fazer é isso. É trazer a mente das pessoas, dos irmãos, realmente, de fato, que estão congregados ao nome do Senhor, que nós devemos ter o mesmo pensamento, como a palavra de Deus fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, que devemos ser concordes no falar, no andar e no pensar. E como ser essas coisas? Se eu penso uma coisa, você outra? Pela palavra de Deus, somente, sim. E alguém que está em denominação não vai pensar e não vai conseguir falar as mesmas coisas, porque o norte deles não é a palavra de Deus, a bússola deles não é a palavra de Deus. A bússola deles é o que o homem fala, é doutrina de homem, é doutrina de demônios, por mais que use o nome do Senhor, mas não é a doutrina de Deus, não é. Entenda isso. É ofensivo a gente falar que é doutrina de Deus. As coisas que os homens que estão em denominação, estão congregados, que servem, não, uma coisa boa, não é coisa boa. Se fosse boa, eu continuava de onde eu saí. Se fosse boa, porque nós estamos reunidos somente ao nome do Senhor, porque cada um está dentro de uma denominação. Não faz sentido. E que se despreza. Desculpa, aqui. Corrigir com mansidão os que resistem, na esperança de Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, porque havia sido preso, mas cumprirão a vontade de Deus. Então, nós estamos presos. O diabo tinha nos prendido, mas agora nós estamos soltos e devemos cumprir as coisas do Senhor. Para a gente terminar, eu trouxe aqui também Judas. Só tem um capítulo de Judas a partir do versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que essas palavras já foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E qual palavras são essas? Os quais vos diziam: nos últimos tempos haveriam escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Então temos que entender que o homem está andando conforme a sua concupiscência.
Ou seja, sobre a sua vontade, agradando o quê? O seu eu, o seu estômago. E isso o que resulta em quê? Isso resulta em divisão, dizendo eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas. Porventura está Cristo dividido entre vós? Nós devemos ter todo um único pensamento. Não existe esse negócio de temos pensamentos diferentes. Existe sim. Eu penso que esse ano quem vai ganhar é o Flamengo. Se o cara for botafoguense, eu penso que quem ganha o campeonato é o Botafogo. E assim vai. Aí sim. Mas as coisas de Deus, não mesmo. As coisas de Deus são únicas. A gente tem que ter paciência, tem que ter calma. Realmente, eu mesmo, no começo, tive um pouquinho de dificuldade para entender certas coisas. E sabemos que certas coisas da palavra do Senhor é um pouco complicado para se entender. Mas automaticamente, quando a gente começa realmente a querer fazer a vontade de Deus, mesmo sem entender, o Senhor revela a gente as suas preciosidades, as suas verdades. Então, a partir do versículo 19. Estes são os que causam divisões, são sensuais. O que é uma pessoa sensual? É uma pessoa que atrai, que fala bem, é uma pessoa agradável, uma pessoa que chama atenção. E é o que muitos desses homens são. Estes são né? Sensuais e não têm o espírito. Então, essa parte de e não tem o espírito, a maioria dos denominação não tem o espírito. Porque se tivesse o espírito de Deus, saía da onde estava. Mas não estou dizendo que todos eles lá não têm o espírito. Alguns têm, mas não estão tendo comunhão. A palavra de Deus fala sobre isso, que tem muitos que entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque se a pessoa tem o Espírito Santo, ela não perde. Mas ela pode entristecer, ela pode perder a comunhão com o Espírito Santo. E aí, de vez que ela vira vaso para uso desonroso de vez, ela só vai servir para serviço imundo, sujo. Imagina se você vem na minha casa e eu recolho o lixo, as fezes do cachorro num prato. Aí depois pego o prato, lavo, boto comida para você. Lavei. Você comeria? Você se sentiria agradável? É isso que você está querendo dizer. Quando você usa um prato sujo. Porque buscar palavras em uma denominação, em um sistema, em alguém que pertence a um sistema, é usar um prato sujo, é um vaso de desonra. Mas vós, amados, edificados, vós sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. E esse apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, tem muitos que estão, muito cristão que está na dúvida, está no balança. E a gente tem que estar todo o tempo trazendo uma boa palavra para poder redarguir, ensinar, corrigir. E quando a gente faz isso, a gente não deve ter com o pensamento de eu corrigi, eu vou corrigir. Não. Porquanto a correção não é minha, a correção é do Pai. E assim, quando um está sendo corrigido, está sendo todos corrigidos. Assim como Paulo, ele fala bem claro, resistiu corrigiu Cefas na presença de todos. Porquanto todos nós temos que saber quais são os desígnios do nosso Pai. Um pai, quando ele bota um filho de castigo, ele chama atenção, ele não chama o filho falando que seus irmãos não vê. Não, ele chama na frente de todos. E nós devemos ser chamados na frente de todos. Quando um irmão meu erra, eu erro junto com ele. Eu sou tão errado quanto ele. Onde eu estava, para que eu não vi isso, para poder aconselhar meu irmão, para poder trazer uma boa palavra para ele.
E é assim que o cristão deve ser, sabendo que se meu irmão erra, eu erro também, eu erro juntamente com ele. E salvai-os, arrebatando-os do fogo, e de outros tendes misericórdia, com temor, abominando até a última mancha pela carne. Então, a gente vê aqui que arrebatando alguns do fogo e abominando até a última mancha de sangue, a mancha da carne. Ou seja, nós devemos expurgar da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos interesses, porquanto essa carne é ela que vai trazer a confusão toda. Porque a palavra de Deus já deixa bem claro: resistir ao inimigo e o inimigo fugirá de vós. Ponto. E o inimigo vai fugir. Só que ao mesmo tempo o inimigo fica como um leão, a derredor, bramando como um leão. E se nós damos a uma brecha na carne, aí é a hora que ele vem e investe novamente. Porquanto, se estamos no Espírito, ele nada pode fazer. E por isso devemos andar 24 horas por dia no Espírito. Não é que eu estou falando que eu consiga fazer isso, não, de andar 24 horas no Espírito. Porque tem muitos que você fala assim, passa, então você anda 24 horas no Espírito. Não, não ando. Mas, todavia, eu sei que provavelmente eu nunca vou conseguir andar 24 horas no Espírito enquanto eu estiver nesse corpo de carne, mas vou continuar tentando, porque assim é a vontade do Senhor. Ele quer que nós façamos o que não conseguimos, sabendo que nós não conseguimos, mas confiamos que Ele é poderoso para nos guardar de qualquer laço do inimigo. E é essa palavra que eu venho trazer hoje. Eu espero que venha a ser de compreensão para os irmãos, que venha a trazer esclarecimento, de que a gente não deve desfazer dos irmãos que estão congregados em denominações ou não estão congregados em lugar nenhum. Mas nós temos que entender que se a pessoa não está no mesmo terreno que nós estamos, que o terreno que nós estamos, nós sabemos qual é. Nós sabemos que nós estamos em Cristo, com comunhão, que nós estamos à mesa do Senhor. Então, não vamos querer nos alimentar fora. Não faz sentido. Você chegar para o seu pai e falar, pai, comi ali na casa do vizinho já, tô bem, não preciso da comida não. Entende? A gente tem uma dieta que só o pai pode dar essa dieta pra gente. Cada um é alimentado na medida, na porção certa que o pai quer dar. Uns é uma comida mais branda, mais suave, para outros já é uma comida com mais substância, com mais fundamentos. Eu ainda estou no leite, eu ainda estou aprendendo, mas fico muito grato por estar em comunhão à mesa do Senhor, por estar em comunhão, sabe, desfrutando. Enquanto eu estou aqui nessa terra, a minha alegria é ser contestado por várias provações e sabendo que eu estou em comunhão à mesa do Senhor. Então é isso. Tudo bem? Fiquem com Deus. Amém.